Olá, humaninhos! Hoje a nossa aula é sobre células procariontes e eucariontes. Vamos falar sobre qual a diferença que existe entre elas. Então, bora lá! A teoria celular, ela diz que todo ser vivo possui células. Ou seja, todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, ele necessita ter células, ser constituído, ser composto por células. Também diz que uma célula, ela só surge a partir de outra célula. Então, para ter várias células, ela precisa partir exclusivamente, então, de uma célula primária, tá? Procarionte é uma palavra grega que o pró, ele é a mesma coisa que o pré no latim, tá? Que quer dizer antes. Carionte vem de carioteca. E o que é carioteca? O cário quer dizer núcleo e o teca envoltório. Tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que é antes de ter carioteca, antes de ter um núcleo envoltório nuclear, tá? Por isso que chamamos procarionte. Fer, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que as células procariontes, elas não possuem núcleo. Como assim? Vem que eu vou explicar para vocês. Quem é que não tem núcleo? Quem são consideradas as células procariontes? São as bactérias, as cianobactérias, as árqueas, tá? E quais são as diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica? Quando a gente fala eucariótica e procariótica, estamos falando das células especificamente. Quando falar em procarionte e eucarionte, estamos falando dos seres que estão presentes dentro dessas categorias, tá bom? Então aqui, para exemplificar, trouxe para vocês um exemplo de uma célula bacteriana. Aqui nós observamos uma célula que ela é menos complexa do que uma célula eucarionte. Eu vou passar aqui uns slides só para vocês verem a diferença entre a célula. Olha só uma célula animal, tá vendo que ela é mais complexa, ela é mais cheia de organelas. Já a célula procarionte, ela é mais simples, né? Ela é menos complexa. Nós não podemos dizer que ela é menos evoluída. Isso na biologia não existe. O que existe é que é uma célula menos complexa do que uma célula eucarionte, tá? Então aqui, o que a gente pode observar? A gente pode observar que ela não possui organelas. Fer, como assim? O que é tudo isso então dentro dela? Dentro das células procariontes, nós encontramos estruturas. Qual que é a diferença entre estruturas e organelas? É que as estruturas, elas não têm uma membrana que envolve ali aquela estrutura, o que ela compõe, tá? É diferente das organelas, que possuem uma membrana em volta dela, tá? Então, uma das principais diferenças grandes é que as células procariontes, elas possuem estruturas, elas não possuem organelas, tá? E qual é a estrutura que ela possui? Os ribossomos. Os ribossomos, ele faz parte do quê? Da síntese de proteínas. Hoje nós não vamos falar a respeito profundo de cada estrutura, de cada organela, mas vamos passar só para vocês conseguirem entender ali e compreender o que cada célula tem dentro dela, tá bom? Nós encontramos, então, um material genético dentro do citoplasma, está disperso no citoplasma. Observe que na célula eucarionte, o material genético da célula eucarionte, ele está presente dentro de um núcleo. Esse núcleo, ele possui uma membrana, né? Então, é algo que não encontramos na célula procarionte. O seu material genético, ele fica completamente disperso no citoplasma, o que chamamos de nucleoide, tá? Não é um núcleo, mas chamamos de nucleoide, tá? Então, observe que ela é menos compartimentada, ela não tem compartimentos. Aqui nós encontramos também o quê? O mesossomo. Fer, o que é mesossomo? Muitos livros, né, consideram o mesossomo como participação da respiração celular. Só que depois foi descoberto que o mesossomo, ele nada mais é do que um artefato na hora da manipulação da célula, tá? Então, ainda muitos livros trazem e relatam como participação celular, mas depois foi descoberto que não. Ainda eles continuam trazendo, mas foi descoberto que o mesossomo, na verdade, ele não existe, tá bom? É composto da parede celular,
a parede celular, ela também está presente lá na célula vegetal, que é uma célula eucarionte, mas é uma das características das células procariontes. Nós encontramos o que? O citoplasma, que está presente também nas células eucariontes. Encontramos aqui a membrana plasmática, que também está presente nas células eucariontes. Encontramos o plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio, ele nada mais é do que um DNA circular, um DNA extracromossômico. Por quê? Porque esse material genético, ele não está junto com o material genético principal. Ele está à parte, chamamos de DNA circular, tá? O plasmídio ele é muito importante para as bactérias porque ele está envolvido em uma proteção a materiais pesados, tá? E também a resistência a antibióticos. Como assim? Digamos que você tem uma dor de garganta, você passa no médico e ele observa que você tá ali com uma bactéria na garganta, tá? E aí ele vai passar para você um antibiótico e ele te receita, digamos que para você tomar um antibiótico durante 5 dias, tá? E ali você começa a tomar o antibiótico, primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia você se sente melhor e você para de tomar o antibiótico. Digamos que 90%, 99% das bactérias, elas morreram, mas ainda tem aquele 1%, tem aqueles 2% ali que resistiram, mas você se sente melhor, tá? Só que o médico ele tinha te passado o antibiótico para 5 dias, você tomou só 3, tá? Aquelas bactérias que ainda estão vivas, elas continuam se multiplicando e elas ficam resistentes ao antibiótico. Então aí, o que acontece? Você volta a ter dor de garganta. Por quê? Porque agora aquelas bactérias, elas se tornaram resistentes ao antibiótico que foi passado. Então é para isso que serve. E o plasmídio das bactérias, eles são muito usados também depois na indústria, tá? Agora a gente vem para as células eucariontes. O que quer dizer? Quer dizer verdadeira. Carionte a gente já viu que é a partir do núcleo, ou seja, núcleo verdadeiro, com envoltório nuclear, tá bom? Quem tem as células eucariontes? São as células vegetais, os fungos, as algas, protozoários, os animais que somos nós, né? Também fazemos parte ali da classe animal. E essa célula, você pode observar, pegando aqui como exemplo uma célula animal, que essa célula ela tem muito mais compartimentos. Podemos observar que ela é muito mais complexa que uma célula procarionte. Você vê que é uma célula muito mais delimitada, cheia de compartimentos, cheia de organelas. Aqui sim observamos organelas, tá? Observamos também a estrutura, o ribossomo, que também está lá nas células procariontes, mas aqui uma das grandes diferenças ali entre as duas células é que ela é mais complexa, ela possui ali mais organelas, e aqui a gente observa o quê? O citoplasma, que temos lá na procarionte, mas observamos o quê? O retículo endoplasmático rugoso, que está envolvido com a síntese de proteínas também, o retículo endoplasmático liso, que ele armazena e libera cálcio, tá? A gente encontra os lisossomos, que participa ali da digestão celular, o complexo de Golgi, que ele vai funcionar como se fosse um correio celular, né, a secreção de substâncias. A gente encontra a mitocôndria, que é a síntese de ATP, a produção de energia da célula. Então você vê que você vai encontrar ali um monte de organelas que participam e contribuem para o funcionamento da célula, tá? Não vou entrar tão a fundo, que nem eu disse, dentro de cada uma das organelas, não vou explicar agora, porque nós vamos ter uma aula somente de organelas, tá bom? Então, só para vocês verem as principais diferenças entre umas células eucariontes e procariontes, tá bom, galerinha? Então, se esse conteúdo te ajudou, se ele contribuiu ali pro seu aprendizado, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de assinar o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas aulas, tá bom? Não esquece de seguir lá no Instagram, Doutora França com 2 Fs, tá bom? Um beijão e até a próxima!